vocês terão aflições. O que é a palavra aflição? De forma geral, aflição é dificuldade, aflição é problema, aflição muitas das vezes está relacionada às lutas, mas o versículo ele não acaba aí. Ele fala, olha, tem de bom ânimo, na minha tradução, fica triste não, fica pilhado não, não fica preocupado não, porque se Jesus venceu o mundo, nós iremos vencer também. Estou falando com vencedores aqui nessa noite. A Bíblia diz lá em Romanos 12:2, olha, não vos conformeis com esse mundo. Em qual sentido? Esse mundo problemático, esse mundo cheio de atrito, esse mundo cheio de problema. Não se conforme com esse mundo, pelo contrário. Transforme o mundo pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa eu aprendi com meus 32 anos de idade, que a vontade de Deus é boa, perfeita e... Se eu estou vivendo alguma coisa que não é bom, se eu estou vivendo alguma coisa que não é boa, se eu estou vivendo alguma coisa que não é perfeita nem agradável, eu não estou vivendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Deus tem o melhor para o seu povo. A vontade de Deus ela é agradável. Meu irmão, no que depender de Deus, você não vai ganhar. Você já ganhou, amém? No que depender de Deus, você não vai alcançar. Você já alcançou. No que depender de Deus, você não vai chegar. Você já chegou. Quem está comigo? Meu irmão, melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Você faz presente aqui nessa noite e está abençoando e mudando a sua história aqui nesse lugar, amém? Eu entendo que nós temos que olhar a nossa vida e enxergar para dentro dela. E aí? Cadê a vitória? Eu tenho que vencer os problemas, eu tenho que vencer as dificuldades, eu tenho que vencer as barreiras, porque o meu Deus ele é perfeito. Assim como o pastor falou, nós somos a imperfeição, mas nós somos o aperfeiçoamento. O que Deus tem pra gente é o melhor, o que Deus quer construir em nossas vidas é o melhor. Daí eu pergunto para vocês, será que o crente tem luta? Sim ou não? E o ímpio tem luta? O ímpio passa por problemas de dificuldade do tipo, o ímpio chora? E o crente chora também? Ué, o ímpio fica doente? E o crente fica doente? O ímpio peca? E o crente peca também? Mas qual que é a diferença então? Se o crente tem luta, o ímpio tem luta. Se o crente tem dificuldade, o ímpio tem dificuldade. Meu irmão, eu aprendi alguma coisa. O crente, ele tem luta, mas o nosso Deus luta as nossas lutas. O crente, ele tem dificuldade, mas Deus passa por meio das nossas dificuldades. O crente, ele chora, mas o choro pode durar uma noite inteirinha, mas a vitória virá no amanhecer. Deus enxuga as nossas lágrimas. O crente fica doente, mas o Deus que nós servimos é a nossa cura aqui nesse lugar, amém? Essa é a diferença que eu vejo, meus irmãos, muitas das vezes, né? Deus ele não é aquele que coloca o problema, pelo contrário, Deus é aquele que tira o problema. Deus não é aquele que coloca a luta, Deus é aquele que tira a luta. Deus não é aquele que coloca a dificuldade, o nosso Deus é aquele que tira a dificuldade. Deus não é aquele que promove o divórcio, meu irmão, Deus é aquele que restaura os casamentos aqui nesse lugar. Sabe, às vezes eu penso que tem alguma coisa vindo de Deus, às vezes não é de Deus. Eu queria falar uma coisa para você, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for o momento que você está vivenciando nessa noite, Deus ainda continua sendo Deus aqui nesse lugar. Deus continua fazendo em sua vida, Deus continua construindo em seu ministério, meu irmão. Quem está comigo? Os tempos são volúveis. As pessoas mudam, já falei isso, as pessoas mudam, as pessoas têm pensamento diferente, as pessoas têm comportamento diferente, meu irmão. Mas o nosso Deus não muda, o nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não há de passar, meu irmão. Se Deus falou que ia fazer para você, Deus vai fazer. Se Deus falou que ia entregar, Deus vai te entregar. Se Deus falou que ia te dar, meu irmão, Deus vai te dar. Existe um tempo certo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Quem está entendendo? Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. E eu vi nesses últimos dias, o pastor me chamou para ministrar faz 2 semanas sem dormir direito já, né? Porque pregar aqui é tenso. Ainda mais depois de um congresso, a missionária pregou aqui na quinta, não foi? Pregou aqui na quinta. Eu vou pedir para a Belis, por gentileza, soltar para a gente o título da mensagem de hoje. Título da mensagem de hoje. 4 atitudes para você vencer os problemas. E aí, você tem problema? Tem alguém aqui na IECP que não tem problema?
Tem alguém na IEC porque essa noite que não tem nenhuma dificuldade? Não sei vocês, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Nossa, não sei se isso acontece só comigo, mas às vezes, Joab, o dia que eu tô sem dinheiro lá em casa, o gás acaba. O dia que eu tô sem dinheiro, às vezes eu só tenho um pão para comer, divido com a esposa, passo margarina do meu lado, o pão cai no chão. Qual lado que cai no chão? O lado com a margarina, cara. E que eu vejo, todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por dificuldade, meus irmãos. A luta faz parte do nosso convívio, no nosso dia a dia. E o que Deus quer nessa noite? Ele quer nos ensinar a vencer as nossas lutas, amém? Deus vai nos ensinar a vencer essas lutas nessa noite. Então, o primeiro ponto, Belis, mais uma vez, primeiro ponto que eu tenho que fazer para vencer as nossas lutas. Primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer as nossas dificuldades, está ali na tela, identificar a causa do problema. Mais do que identificar o problema em si, eu preciso identificar a causa do problema. Em qual sentido? O problema é uma coisa, mas a causa desse problema é uma outra coisa. Já viu aquela frase, causa e efeito? Causa e consequência? Por exemplo, quando eu espirro, é uma causa ou um efeito? Quando eu tuço, é uma causa ou consequência? Quando eu vomito, é uma causa ou uma consequência? Uma causa ou um efeito? Meus irmãos, tudo isso é uma consequência, o efeito de uma causa. Porque o espirro pode ser de uma gripe, não é verdade? A diarreia pode ser de uma gripe, não pode? O vomitar pode ser de repente também, pode ser de uma alergia, coisa do tipo. Então são efeitos de uma causa. E Deus falou para mim, Darlan, não adianta você colocar um remédio ali para parar de espirrar, se você não tratar aquilo que está gerando essa gripe em você. Não adianta de repente você comprar um remédio para parar de vomitar, você tem que tratar em cima daquilo que está causando essa dificuldade na sua vida. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver os problemas da minha vida é identificar a causa desse problema. Como dizia o nosso professor Girafales, a causa, motivo, razão e ou circunstância daquele problema, daquela situação. Porque não adianta eu combater um resfriado se de repente a causa está em outro lugar. De repente não adianta fazer alguma coisa se a causa está em outro lugar, porque Davi teve problemas, Jesus teve problemas, possivelmente o pastor Elton tem problemas, eu tenho problema. E assim como o pastor comentou aqui, olha, o problema não tem a ver com lugar, o problema não tem a ver com posição física, porque Davi, ele teve problema no castelo, sendo rei. Noé teve problema ali no início dos tempos, Adão teve problema no jardim do Éden, no paraíso. Então o problema não tem a ver com localização, tem a ver com nós sermos pessoas. E muitas das vezes, qual foi o problema de Davi? O problema de Davi foi que ele entrou em adultério e assassinato. Mas qual foi a causa do adultério de Davi? Foi porque em algum momento da história dele como rei do palácio, ele viu uma tiazinha tomando banho. Essa foi a causa do problema de Davi. Olha para você ver o que uma mulher pelada fez com o homem de Deus. Qual foi a causa do problema de Adão? Adão, ele desobedeceu ao nosso Deus. E qual foi o problema? Ele foi expulso do paraíso. Meu irmão, a primeira regra do jogo, eu preciso mais do que identificar o problema, eu preciso saber, e aí, qual que é a causa do problema? Por que o problema está acontecendo? Por que a dificuldade está vingando na minha vida? Será que eu tenho dado legalidade? Será que alguma coisa tem acontecido ali na minha vida e eu nem tenho percebido? Quem que identifica melhor os problemas, o homem ou a mulher? Quem tem mais facilidade para identificar os problemas? Eu acredito que são as mulheres. Porque o homem passa do lado de outro homem, nem sabe se o cara está de camisa branca, vermelha, amarela, colorida. Mulher passa do lado de outra mulher, sabe se ela estava de maquiagem, salto alto, se ela engordou, se ela emagreceu. Mulher já é mais detalhista, mais observadora. Um dia um homem de Deus estava na igreja batista lá, ele virou e falou assim, poxa mãe, tá vendo uma daquelas 3 meninas ali? Eu pedi para uma das 3 em namoro. Mãe, adivinha qual é? A mãe falou, é aquela de bolsa preta e calça marrom. A menina assustou. Como assim, mãe? Não, porque foi a primeira que eu odiei logo de cara, né? A mulher detalhista, cara, ela percebe nos detalhes, ela percebe nos momentos. O que eu vejo, meu irmão? Quem não sabe o que procura, nunca vê o que encontra. Às vezes a gente está orando da maneira errada. Deus, tira para mim a gripe. Não, meu irmão. Deus, tira de mim o resultado da gripe. Não, eu tenho que pedir para Deus tirar a gripe. De repente Deus tira determinada pessoa da minha vida. Não, a oração é para Deus mudar determinada pessoa. Às vezes Deus não atende a nossa oração porque nós temos orado errado. Então, primeiro ponto, para que o problema seja resolvido em nossas vidas, eu preciso identificar a causa
do problema, amém? Segundo ponto, Belis, coloca para mim chegar na Bíblia lá. Segundo ponto que eu preciso é querer resolver o problema. Não adianta só identificar o problema, não adianta somente eu identificar a causa do problema, eu preciso querer resolver. Eu conheço muitas pessoas que, eu acredito de forma geral, que ninguém muda ninguém. Alguém muda alguém aqui nessa terra? Eu acredito que ninguém muda ninguém. Eu preciso querer resolver o problema, eu preciso querer assumir o protagonismo. Tem muita gente com a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu vou... Tá repreendido, em nome de Jesus. Vai morrer desse jeito não, tá louco? Síndrome de Gabriela. Meu irmão, eu sei de uma coisa, não importa da maneira que você começou, o importa é a maneira que você vai terminar a vida aqui nessa terra, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair daqui abençoado, santificado, restaurado, transformado, mortificado pelo poder que há em Cristo Jesus. Porque o fim é melhor do que o começo. Eu preciso querer mudar, eu que preciso fazer diferente. Meu irmão, você nasceu para vencer, cara. Nós nascemos para vencer. Romanos 8:37 diz assim: olha, por amor a Deus nós somos entregues à morte todos os dias, mas em todas essas coisas, eu friso, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem as alturas, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo nesse lugar, amém, meu irmão? Você nasceu para vencer, cara. Não aceite viver uma vida de problema, queira mudar. Qual que é o problema? Todo mundo quer mudança. Eu pergunto, quem quer mudar? Quantos quer mudar? Porque mudar vai exigir de mim um novo comportamento. Porque mudar de mim vai exigir de mim uma nova postura, meu irmão. Eu fico triste com um crente que fala o seguinte: quando for da vontade de Deus eu mudo, missionário. Quando for da vontade de Deus eu vou ser abençoado. Quando for da vontade de Deus eu vou ganhar um carro. Meu irmão, é da vontade de Deus que nós vivamos uma vida de miséria? É a vontade de Deus que nós vivamos uma vida de pecado? É vontade de Deus que meu casamento esteja caindo ao pedaço? É vontade de Deus que eu fique de 3, 4, 5 casamento em casamento? Meu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida nessa noite. Não faz sentido, cara, eu servi um Deus todo poderoso, Deus do ouro e da prata, e a minha vida está caindo aos pedaços por falta de dinheiro. Não faz sentido eu estar doente dentro de casa, se meu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Deus que cura as pessoas. Eu tenho que querer mudar. Quantos querem mudar comigo nessa noite? A Bíblia diz que se nós estivermos dispostos a obedecer o nosso Deus, nós comeremos o melhor fruto dessa terra, meu irmão. Só obedecer. Uma frase: nem sempre você escolhe o problema que você entrou, mas somente está em sua mão sair desse problema. Tem problema que você não pediu para entrar e você já estava nele, mas para sair dele está nas suas mãos hoje, amém? Beres, continuando. Se o primeiro momento eu preciso identificar o problema, segundo momento eu preciso querer resolver o problema, terceiro ponto, eu preciso comunicar esse problema. Preciso comunicar. A sensação que eu tenho, ainda mais o pessoal olha pra gente como líder aqui, eu acredito que as pessoas querem que nós adivinhemos o problema que a pessoa está vivenciando. Querem que o pai adivinhe o problema, que a mãe adivinhe o problema, que o vizinho adivinhe o problema. Meu irmão, a maior falta, na minha visão, a maior problemática que os casais vivem num relacionamento, na minha visão, é a falta de comunicação, cara. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra coisa, o pai não fala com o filho não fala com o pai, não fala com a filha. É a falta de comunicação. Sabe, nós não precisamos fingir que o problema não está acontecendo. Se o problema estiver acontecendo, assuma, comunica. Não tem por que fingir que o problema não está acontecendo, não tem de esconder. Outro detalhe, pare de comunicar problema para pessoas que não têm a solução. Para de comunicar problema para pessoas que não podem resolver. Eu tenho a sensação que pessoas pegam o problema, publicam o problema, tiram foto do problema, postam o problema, imprimem o problema, guardam o problema como se um problema fosse uma vitória. Meu irmão, para de falar problema para quem não tem solução para te entregar. Para de compartilhar problema com quem não tem nada para te contribuir. Nós temos que comunicar o problema para as pessoas certas. Nós temos que comunicar o nosso problema para o nosso Deus certo. Meu irmão, você não está sozinho nessa noite, amém? Você não está sozinho, Deus está contigo. Você não começou sozinho essa história, Deus começou contigo aqui nessa igreja. Tem um Deus para te ajudar, tem pessoas para te ajudar, meu irmão. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Quem está entendendo? Você não está sozinho.
Um dia Jesus falou assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Mas eu não vos deixar órfãos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Mas esse Espírito, ele habitará em vós e estará em vós para sempre, meu irmão. Você não está sozinho, Jesus está contigo. Comunique o seu problema. Não tente fazer sozinho, porque se você for fazer sozinho, não vai dar certo. Se você for tentar fazer sozinho, talvez você não vai conseguir chegar lá. Marido, de repente você chegou em casa estressado, avisa sua esposa, caramba. Às vezes o cara chega nervoso, estressado em casa, não avisa a esposa. Como que a esposa vai saber que o cara está estressado? Às vezes eu chego estressado em casa, eu falo assim com a esposa, hoje eu estou bravo porque os alunos me perturbaram lá na escola. Os alunos estão tudo bem, né? Ô esposa, não é nada contra você, mas pode virar tudo contra você. Então vamos devagar, né? Senão as coisas não funcionam. Mas irmãos, o que eu vejo, as pessoas são diferentes, cara. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa veio de uma escola, já falei isso aqui. A minha esposa tem facilidade de acordar de manhã e dar glória a Deus, cara. Tava falando com o Rafa, minha esposa acorda, bom dia, meu amor. Eu acabei de dormir com ela, cara. Bom dia, cheio de ânimo, feliz da vida e contente. E aí, como foi sua noite? Falei que você antes de dormir aqui. Cara, eu acordo com raiva de ter acordado, cara. Acordo com raiva de ter acordado, odeio acordar cedo. Acordo cedo há mais de 30 anos, mas particularmente eu odeio acordar, mas se eu não falar para minha esposa, eu vou começar a funcionar depois do segundo café ali por volta das 11. Que até ali eu não estou funcionando ainda. Meu irmão, falta de comunicação, cara. Quantos casamentos rompidos pela falta de comunicação? Quantos problemas não resolvidos pela falta de comunicação? Sabe, Deus quer restabelecer a comunicação aqui nessa noite. É tempo da gente voltar a falar com Deus. É tempo da gente voltar a falar com as pessoas. É tempo da gente voltar a resolver os nossos problemas, meu irmão, porque Deus continua conosco, amém? Primeiro ponto, eu preciso identificar a causa do problema. Segundo ponto, eu preciso querer resolver o problema. Terceiro ponto, eu preciso comunicar para as pessoas certas que o problema existe. Porque senão, como que as pessoas vão me ajudar? Como que as pessoas vão me suportar? Como que as pessoas irão me orientar? Quarto ponto, chegando para o fim aqui, peço até para o Ministério de Louvor já subir aqui para a gente adiantar. Quarto ponto, Belis, coloca para mim, eu tenho que provocar a solução. Meu irmão, eu tenho que provocar a bênção. Eu tenho que provocar a cura. Eu tenho que provocar aquilo de Deus que Ele tem para entregar para mim. Meu irmão, não adianta nada eu vim para um congresso maravilhoso de sábado aqui na IEC, no domingo aqui da IEC, e a minha segunda continuar do mesmo jeito. Não adianta nada a gente vir de um culto maravilhoso, uma história maravilhosa aqui, e a minha segunda, terça, quarta continuar um lixo. Eu tenho que provocar a solução. Você só tem o direito de pedir o impossível para Deus a partir do momento que você fez tudo que era possível. Só tem o direito de pedir o impossível para Deus a partir do momento que você fez tudo que era. Meu irmão, a gente tem que fazer diferente. Nós temos que tentar diferente, nós temos que orar diferente. Meu irmão, se Deus não te respondeu ainda, continua orando. Se Deus não te respondeu ainda, continua clamando. Se Deus não te respondeu ainda, continua intercedendo. Fique clamando a Deus até Deus te responder, e Deus vai te responder, meu irmão. Um dia Jacó estava trocando ideia com o anjo, e esse anjo representava a Deus. E o Jacó começou a lutar com o anjo. E o anjo conversando com Jacó conversando com o anjo disse o seguinte: olha, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Meu irmão, não saia dessa noite enquanto Deus não abençoar a sua vida. Não saia desse lugar enquanto Deus não entregar a sua promessa. Não saia da presença de Deus enquanto Deus não falar contigo diretamente. Não saia da presença de Deus enquanto Deus não trazer a sua vitória aqui nesse lugar, amém? É tempo da gente provocar o nosso milagre. Sabe, eu preciso provocar, eu preciso tentar, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer as coisas, mas as coisas com Deus. Qual é o problema que eu vejo? Hoje as pessoas, por algum motivo, elas estão com medo. Estava pesquisando, as pessoas têm medo hoje de ficar solteira. As pessoas hoje têm medo de casar, porque elas ficam com medo de divorciar. As pessoas têm medo de trabalhar. As pessoas têm medo de morar sozinha. As pessoas têm medo de morar fora. Meu irmão, hoje tem medo do medo. Tem pessoas que têm medo de sentir medo. Eu estava vendo na internet esses dias, tem pessoas que têm medo de menstruação. Como
assim? Medo de menstruação chama menofobia. Não tem medo de menstruação, tenho raiva de menstruação, cara. Chego em casa depois de um dia inteiro de trabalho, mas vamos lá. Deus quer acabar com os medos aqui nessa noite, amém? É legal que a ficha cai depois, né? Legal que a ficha vai cair 3, 4 horas depois. Deus quer acabar com os medos aqui nessa noite, amém? Deus não quer que você viva uma vida de medo. Deus não quer que você viva uma vida de problema. Deus não quer que você viva uma vida de dificuldade, meu irmão. Sozinho nós somos fracos, mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus continua conosco. O Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo é a mudança que tanto nós precisamos. Nós precisamos resolver a nossa vida nessa noite. Adela, mas eu sou pequeno. Realmente nós somos pequenos, mas nós somos moradas de um Deus grande aqui nesse lugar, meu irmão. Eu posso até me sentir fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Darlan, mas não sei, de repente eu não consigo, meu irmão. Você não consegue, mas o Deus que você segue, Ele vai conseguir através da sua vida, meu irmão. Ah, mas eu não posso, meu irmão. Você não pode, mas o Deus que você serve, Ele pode, meu irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai vencer na sua vida porque Deus te fortalece. Você vai alcançar a sua vitória porque Deus te fortalece. Você vai chegar onde Deus quer porque Deus te fortalece. Para com aquela ótica, eu não vou chegar, meu irmão. Você realmente não vai chegar. Quem vai chegar é Deus por você. Você não vai alcançar, é Deus que vai te fazer alcançar. Para de tentar lutar sozinho. Para de tentar fazer sozinho, meu irmão. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos comunicar essa ajuda e provocar a solução, meu irmão. Como vocês estão entendendo? Como dizia aquela música: vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É tempo da gente provocar um milagre de Deus. É tempo da gente voltar a acreditar naquilo que Deus tem falado pra gente. É tempo da gente voltar a provocar as coisas boas que tanto acontecem em nossas vidas, meus irmãos. Para finalizar, pedi para multimídia, Lucas 2, 41, 46, para Beres. Lucas verso, melhor dizendo, capítulo 2, verso 41. E aqui eu finalizo. Lucas capítulo 2, verso 41 ao 46. Vocês conhecem a história, assim como eu? A história do versículo onde Jesus, ele tinha somente 12 anos de idade. E naquele momento ele foi para uma festa. E nessa festa ele acabou se perdendo de seus pais. E a Bíblia diz o seguinte: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, festa da Páscoa. Jesus ia curtir a festa da Páscoa em Jerusalém com os seus pais. Verso 2: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo dia de costume da festa. Pode ir? E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não soube a José nem a sua mãe. O que aconteceu? Jesus, ele estava na festa lá em Jerusalém, curtindo a Páscoa. Ele tinha somente 12 anos de idade, e seus pais voltaram. Seus pais voltaram para Nazaré. Porém, os seus pais, ao voltarem para Nazaré, eles perceberam, eles identificaram que Jesus não estava com eles. O que eu aprendo, meu irmão? Mais uma vez, eu preciso identificar onde que o problema está acontecendo na minha vida. Possivelmente, qual que foi a causa deles terem perdido Jesus de vista? Possivelmente porque eles estavam distraídos. A maioria dos problemas que nós estamos vivendo hoje, em 2024, é porque nós estamos distraídos. E a grande causa da grande maioria dos problemas que nós estamos passando hoje, em 2024, é porque em algum momento nós perdemos Jesus de vista. Continuando. 44. Pensando, porém, que Jesus estava à companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. Somente depois de um dia, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Olha que legal, eles identificaram o problema. Segundo ponto, eles quiseram resolver o problema. Terceiro ponto, eles começaram a se comunicar. Ô parente, você viu Jesus? Ô parente, você viu Jesus? Ô vizinho, você viu Jesus? Eles começaram a se comunicar entre si. Meu irmão, a gente precisa comunicar os nossos problemas. Ninguém é obrigado a saber aquilo que nós estamos passando. Ninguém é adivinho para saber qual é a luta que você tem, a dificuldade que você está experimentando. Os pais de Jesus, José
e Maria comunicaram a dificuldade entre os amigos, parentes e vizinhos. Verso 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Eles não ficaram em casa esperando a mudança acontecer. Eles não ficaram em casa esperando o problema se resolver sozinho. Eles não ficaram em casa esperando que alguma notícia viesse caindo do céu, dos anjos, em relação à perda de Jesus. Meus irmãos, eles provocaram a mudança. Eles provocaram o acontecimento, eles foram atrás de Jesus. Eles procuraram Jesus, eles fizeram o caminho de volta, meu irmão. Para alguns aqui nessa noite é tempo de fazer o caminho de volta. É tempo de a gente voltar a procurar Jesus. É tempo de a gente voltar a provocar o milagre. É tempo de a gente voltar a provocar as bênçãos. Até quando a bênção vai cair somente no terreno do vizinho? Até quando a bênção vai cair somente na mão do meu amigo? Até quando a bênção vai cair somente na casa que fica ao meu lado, meu irmão? É tempo da gente provocar a bênção. É tempo da gente provocar a solução. É tempo da gente provocar o agir de Deus em minha vida. Quem está entendendo? Verso 46. E aconteceu que passado 3 dias. Passado quantos? 3 dias. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando, meu irmão. Sabe o que eu aprendo? Nem toda luta, nem todo problema, nem toda dificuldade, a gente resolve ela da noite para o dia. Existe um processo, existe um tempo. E se porventura você perdeu Jesus em algum lugar, e se porventura de repente você não encontrou Jesus onde ele estava, se porventura em algum momento da sua caminhada com Deus, os problemas vieram, as dificuldades bateram, e você não consegue sair dessa dificuldade, se Jesus não está mais na cena, meu irmão, eu declaro, Jesus sempre estará no templo. Jesus está aqui nesse lugar, amém? A Vitória orou, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, Jesus se manifestaria no meio deles. José e Maria, eles não estavam sozinhos, eles estavam juntos com Deus. Eles tinham um propósito, eles tinham uma meta, meu irmão. Jesus, ele continua no templo. Jesus, ele continua na casa. Jesus continua operando milagres aqui nessa noite. É tempo da gente voltar a procurar Jesus aqui nesse lugar, meu irmão. Qual que é a causa do problema? Qual que é a causa da dificuldade? Por que eu tenho saído do propósito? Meu irmão, eu estava passando por um problema sério lá em casa, junto com a esposa. Nunca tive crise nem nada do tipo, graças a Deus. Mas eu lembro que a esposa estava meio distante de mim. Eu estava meio distante da esposa. E a gente estava meio triste, porque eu não conseguia conversar com ela direito. Ela não conseguia conversar comigo direito. Daí nós identificamos que nós tínhamos um problema. E o problema era o problema chamado distração. E nós fomos tentar identificar, e aí, qual que é a causa do problema chamada distração? Quando nós fomos verificar, nós percebemos, não faça disso uma regra, foi o que aconteceu comigo, com ela, de repente não foi para você. Nós identificamos que o problema da distração se chamava smartphone. A esposa passava mais tempo no smartphone do que dando moral para mim. Eu passava mais tempo no celular do que dando moral para a esposa. Faz muito tempo aí que eu estou longe das redes sociais, mas eu gosto de ler notícia, gosto de ler as coisas. Eu ficava horas e horas lendo notícia e lendo as coisas. E nós identificamos a causa do problema como o celular. Ela foi lá e falou para mim que queria mudar. Ela foi lá e comunicou para mim e nós começamos a mudar junto, meu irmão. A gente ficava em cerca de 4 horas por dia no celular, mexendo à toa, vendo nada, coisa com nada. E a esposa saiu do smartphone, deixou o celular de lado. E para a honra e glória de Deus, no intervalo de 1 mês, meu irmão, ela entrou na faculdade de letras. Ela entrou no curso de inglês. Ela leu 5 livros no mês. E além disso, o Darlan vai dormir bonito toda noite agora para a honra e glória de Deus. É tempo de a gente identificar o problema. Você pode ficar de pé. Nós precisamos identificar a causa do problema. A gente precisa saber que sozinho nós não vamos chegar lá. Nós precisamos saber que com Deus nós somos a maioria. Eu convido você a vir comigo nessa noite. Qual tem sido o seu problema? Feche seus olhos. Qual tem sido a sua dificuldade? O que você tem feito que não tem te permitido chegar onde Deus quer que você chegue? Quem são as pessoas que têm atrapalhado você de chegar lá? Quais são as situações que têm atrapalhado de você cumprir o propósito de Deus, meu irmão? É tempo da gente vencer os problemas nessa noite. Deus quer que nós vencemos o problema aqui nesse lugar. Deus quer que nós alcancemos a vitória que Ele tem preparado para nós aqui na Igreja Evangélica Cristã Pentecostal.
Meu irmão, você não está sozinho, mas para você vencer esse problema, você precisa querer mudar. Nós precisamos querer alcançar, nós precisamos querer chegar, meu irmão. Nós queremos mudar nessa noite, nós queremos alcançar. E se nós quisermos alcançar, o nosso Deus estará conosco aqui nesse lugar. Meu irmão, Deus não te obriga a fazer nada, Deus não vai te influenciar a fazer nada. Você tem que querer, meu irmão. É tempo da gente entender que sozinho nós não vamos chegar, que sozinho nós não vamos conseguir, mas nós temos um Deus que luta as nossas lutas, nós somos um Deus que alcança as nossas vitórias, nós somos um Deus que nos ensina, que nos capacita, que nos glorifica para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Deus tem o melhor para você aqui nessa casa, Deus tem o melhor para sua família, Deus tem o melhor para sua igreja. Glorifica comigo. Eu declaro que você não vai parar, amém? Glorifica, meu irmão. Eu declaro que o problema não vai te vencer. Eu declaro que é maior aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo, meu irmão. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. O problema não vai te parar, a dificuldade não vai te parar. As pessoas vão se chegar a Deus por meio do testemunho que você está construindo aqui nessa terra, meu irmão. Pois eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Eu quero te dar o bem e te causar prosperidade, meu irmão. Deus tem o melhor para você aqui nesse lugar. Não aceite viver uma vida de derrota. Não aceite viver uma vida de problema. Não aceite viver uma vida minúscula. Se a vida maiúscula, Deus já pagou o preço para você, meu irmão. Nós iremos vencer as nossas lutas, nós iremos vencer as nossas batalhas. Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo milagres, Deus continua restaurando casamentos, casas, famílias aqui nesse lugar. Você vai alcançar aquilo que Deus falou que você vai alcançar, meu irmão. Você vai testemunhar em cima daquilo que Deus está te fortalecendo para testemunhar aqui nesse lugar. Então feche seus olhos. Pai nosso que está aí no céu, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Nós não vamos viver uma vida de problema, Pai. O problema na vida do cliente não é o problema. Nós temos um Deus que resolve o problema. Nós temos um Pai que luta os nossos problemas, ó Pai, e nós iremos vencer. Assim como foi como José, assim como foi Maria, ó Pai, nós queremos estarmos no centro da Tua vontade, que o Senhor esteja no centro da nossa justiça e que nós possamos testemunhar lá fora tudo aquilo que o Senhor tem feito dentro de nós. Hoje é noite de vitória, Pai, hoje é noite de conquista, hoje é noite de transformação, porque eu creio que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. E eu vou ver, eu vou ouvir os testemunhos que estão sendo gerados, porque eu aprendi que eu preciso, ó Pai, identificar a causa desse problema. Eu preciso querer mudar e as pessoas querem mudar aqui nesse lugar, ó Pai. Nós não estamos sozinhos, nós vamos mudar com a Tua presença, a Tua ajuda em nossa vida. E na plena convicção que o Senhor está conosco, o Senhor fará maravilhas em nosso lugar, ó Pai. É assim que eu oro. E já te agradeço no entendimento que o Senhor está curando e lutando as nossas lutas e nos dando vitória através dos problemas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.